Castelo de Histórias. Aqui sou eu, Aline Alencar, para contar hoje mais uma história para vocês. E a história de hoje é Quando as Cores Foram Proibidas, de Mônica Fett. Uma história incrível, maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora para a história. Gente, há muito tempo atrás, existia um país que tinha um imperador. E este imperador era muito ganancioso, muito demais. Só pensava em lucros, em renda, em capital. E assim, todo mundo daquele país também era do mesmo jeito que o imperador. Só pensava em renda, lucros e capital. As pessoas também não se conheciam, não valorizavam as coisas da natureza. Gostavam apenas de pensar em faturar. Mas nem tudo é para sempre. Esse imperador um dia acabou morrendo. E quando ele morreu, um novo imperador assumiu o poder. E esse novo imperador era um imperador muito bom. Pela primeira vez aquele país estava conhecendo um imperador que gostava da alegria e da felicidade. E uma das coisas que ele mais prezava eram as cores. Pois é, ele adorava as cores. Pediu para que todo mundo plantasse muitas flores, muitas plantas. As casas começaram a ficar coloridas e todo mundo começou a usar roupas bem estilosas e bem coloridas. Ele, quando passeava pela cidade, ele dizia: uma cidade colorida, um país colorido é um país feliz. E assim, com isso, claramente, todo mundo se divertia e sempre estava feliz. Até mesmo porque esse imperador, né, gente, ele gostava de passear pelo reino para perguntar para as pessoas, assim, como estava se sentindo, quais as necessidades do povo. E todo mundo achava aquele imperador muito bom. Só que a gente sabe que nem tudo dura para sempre. Um dia esse imperador veio a morrer. E assim, minha gente, aquele povo ficou assim, bem triste com a situação, mas sem perder a esperança. Só que, infelizmente, um novo imperador acabou assumindo o governo. E esse imperador, ele nem foi eleito. Ele só logo foi entrando como imperador porque ele era influente, ele era muito rico, muito poderoso e acabou assumindo o lugar. Só que essa história é porque ele era muito vaidoso. Ele pensava muito na vaidade dele. Então ele começou a contratar muitos alfaiates para colocar e vestir melhores roupas nele. Começou a viajar, fazer coisas snobs lá dentro do império e tudo mais só para ele, né? Só para o castelo dele. E com isso, a cidade tinha que pagar mais impostos, justamente para cobrir todos esses gastos desse novo imperador. E todo mundo começou a achar ele não legal, porque todo mundo começou a passar necessidade. Não era todo dia que todo mundo podia comer uma boa refeição. Então, quando ele descia com a carruagem lá no reino para todo mundo venerar ele, as pessoas começaram o quê? A ficar dentro de casa. Que venerar esse imperador? Coisa nenhuma. Não vamos aplaudir ele não, vamos ficar em casa. E ele foi ficando nervoso que só, com essa história de ninguém aplaudir ele quando passava. Como assim? Então, ele, por maldade, por vingança, decide fazer algo. Ele diz que aquela cidade todo mundo parecia muito feliz. Ele invejava também a felicidade daquele povo. E ele disse: bom, então, a partir de amanhã, nesse novo decreto, as pessoas estão proibidas de usar todas as cores. Que? Proibidas de usar as cores? É, quem for usando colorido, cores e tudo mais será preso na cadeia. A cidade, logo quando acordou e ficou sabendo desse novo decreto, todo mundo foi protestar, porque todo mundo nessa cidade era muito consciente, sabe? Só que aí os soldados foram para cima das pessoas e acabaram sendo presas. E todo mundo começou a ficar em silêncio, com medo e cada vez mais trancafiadas dentro de casa. E a cidade começou a virar um luto só. As pessoas começaram a usar cinza porque era a única cor permitida naquele lugar. E todo mundo de cinza na cidade. Ele, como se bastasse, pediu também para que arrancasse todas as flores e as árvores daquele lugar, porque assim também ninguém
teria que olhar as flores coloridas, nem as casas, que foram também todas pintadas de cinza. Que dó! E aí, aquele lugar que era um lugar feliz, alegre, em outro império, em outra vida, agora estava triste e deprimido. Só que a gente sabe, né, que às vezes as coisas acontecem na nossa vida que a gente não pode controlar, não é? E não é que naquela cidade fazia muita chuva e fazia também muito sol. E um dia desses de chuva e sol, saiu um lindo arco-íris. E quando todo mundo naquele cinza viu o arco-íris, todo mundo saiu correndo pra rua pra dançar embaixo do arco-íris, feliz que só. Finalmente estava todo mundo vendo as cores e não, todo mundo parece que naquela hora esqueceu que existiam os soldados, esqueceu que existiu aquele imperador ganancioso, esqueceu de tudo e todo mundo ficou lá aproveitando a alegria daquele arco-íris. O imperador ficou muito nervoso com aquilo e falou: guardas, procurem a feiticeira ou o mágico mais poderoso desse lugar, porque agora eu vou também deixar esse arco-íris cinza. E lá eles foram, os soldados procuraram por vários lugares, várias cidades, vários vilarejos, até que encontraram uma feiticeira. E ela disse que poderia fazer sim um feitiço, mas precisaria de tais ingredientes. E o imperador não deixou de arrumar todos os ingredientes que ela pediu. Conseguiu tudo. E lá no caldeirão dela, ela preparou. Quando a poção azulzinha estava pronta, ela foi sendo levada junto com os guardas para o império, para que ele pudesse tomar e transformar aquele arco-íris em cinza. Só que na hora que ela chegou com aquilo, com aquele antídoto, aquele veneno, aquele coisa, sabe, né? Um elixir, aquela bebida mágica, né? Ele ficou assim, na suspeita. E ele pediu então para que ela tomasse. Ela tomou, não aconteceu nada. E ele então catou e virou de uma vez. Só que daqui a pouco, gente, ele começou a ficar passando mal. Ele segurou assim na parede, quase caiu. Por quê? Porque ele começou a ficar tonto. Deu uma zonzeira nele. Ele ficou tão maluco com aquilo, que daqui a pouco, quando ele abriu os olhos, ele viu tudo cinza. Tudo cinza. Pois é, ele tava cinza, o sofá tava cinza, as paredes estavam cinza, os soldados estavam cinza, o céu tava cinza, até o castelo tava cinza, tudo tava cinza. E ele começou a perder o juízo dele. Ele pensou que tava ficando maluco com aquilo. Que é cor? E agora eu não vou ver mais as cores? Como assim? Como assim? E ficou desesperado. E nessa história de ficar desesperado, ele quis que os soldados prendessem a feiticeira. Mas ela disse: alto lá, se vocês me prenderem, não tem como eu fazer um antídoto para poder salvá-lo do mundo cinza. Então, é pegar ou largar. Tenho uma proposta. E aí ele desesperado fala: diga, qual é? A primeira proposta é que amanhã mesmo o senhor já valide um novo decreto que todas as cores poderão ser usadas nessa cidade novamente, nas casas, nas flores, das roupas e aonde as pessoas quiserem. E o segundo decreto é que também as pessoas farão uma eleição do imperador que queira votar e não em alguém influente como o senhor que entrou aí e agora acha que é o dono do mundo, né? E ele não teve jeito, ele ia perder o juízo dele se ele não concordasse. Ah lá, ele assinou os 2 decretos e sabe o que aconteceu? Ele foi embora de lá, porque ele sabia que ele não ia ser eleito mesmo. E lá ele foi embora e nunca mais foi visto por ninguém. E aquele país voltou a ser colorido novamente. E aí foi uma alegria que só, porque todo mundo voltou a usar todas as cores e principalmente o quê? O quê? Principalmente todo mundo voltou a ser feliz. Somewhere over a rainbow. E essa história é assim. Teve um fim.